minha perdida sensação. Indicação chegou. Olha lá, chegou também. Cadê o meu? Aí daqui a pouco já começa a entrar, pessoal. Da esperança. Já tem gente. Boa noite. Estamos chegando, né, para mais um estudo. Sejam bem-vindos. Tá beleza aí o sol? Vai dando retorno aí para nós. O mais importante é ficar bem claro, né? Então nós estamos faltando uns minutinhos para a gente começar o nosso estudo. E hoje vai ser a sexta aula sobre a gente compreender melhor a questão da vida futura. Eu achei muito interessante esse estudo, porque a gente foi desenvolvendo, né, o assunto para nossa compreensão a respeito da vida futura. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vamos dando boa noite. Vai compartilhando. Vai convidando mais pessoas para participar do estudo. Então, meus amigos, está faltando uns minutinhos. Nós vamos nos preparando, né? Nós estamos falando aqui da Fraternidade Mundo Luz, de Contagem. E eu sou Noêmia. Com grande alegria nós estamos aqui desenvolvendo este assunto. Nós estamos na sexta aula e são um total de 8 aulas, né? Então hoje nós vamos estar dentro das penas temporais. Então vamos aguardando chegar o pessoal, aí nós vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, fazermos a nossa prece e darmos início ao estudo. E vou pedir, vai compartilhando o estudo, porque aí é uma oportunidade da gente estar levando o conhecimento a mais pessoas. É muito importante a gente estar falando da imortalidade da alma, falando de esperança, falando da doutrina espírita. Isso é muito importante. Essa doutrina que nos consola, que nos esclarece e que nos ajuda a enfrentarmos os desafios com serenidade, sem desespero, né? Então, meus amigos, está faltando um minutinho. Nós vamos começar. A leitura que nós vamos ler hoje é a leitura 123 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Paulo, carta aos Hebreus 12:15. Para bem servir o Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa muitas vezes traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução.
as sombras, lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas, estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Senhor Jesus, amigos espirituais, responsáveis por esta tarefa, responsáveis por esta casa, nós rogamos a proteção e o amparo, para que nós possamos realizá-la da maneira melhor possível, que possamos assim ser instrumento fiel dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Todo mundo preparado para começarmos? Pois bem, com alegria no coração, muito agradecido pela oportunidade, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, coloque aí no chat, que com certeza no final nós poderemos estar esclarecendo melhor. Pois bem, meus amigos, a leitura a aula número 6 desse curso de 15 princípios básicos da doutrina Vida Futura é sobre as penas temporais. A nossa referência de estudo é as questões 983 a 989 do Livro dos Espíritos. Nós, quando estudamos a questão das penas eternas, a gente já tem um conhecimento a respeito do que é penalidade, pena. Então a gente já entende que é uma punição, é uma correção. Então, aí tudo bem. Agora, o que é temporal? Temporal é um adjetivo. Olha só, no dicionário o que é que nós encontramos. Adjetivo, que passa como o tempo, opõe-se ao que é eterno, transitório, passageiro, provisório, a existência temporal do homem, relativo ao mundo ou às coisas materiais, opõe-se ao que é espiritual e imaterial, os bens temporais. Então, meus amigos, o que é que nós vamos estar falando então? É sobre as penas que estão sujeitas, mas que são penas de um tempo, de uma duração. Então, é essa questão que nós vamos estar estudando aqui. Porque nós estamos estudando da vida futura e agora então nós vamos compreender melhor essa questão das penas temporais. Então, das penas que são temporárias, que são passageiras, que têm um prazo, né? E que, de certa forma, são também penas materiais. Vamos às perguntas, então. Nós vamos fazer as perguntas que estão no Livro dos Espíritos e vamos fazendo um comentário. Bacana? Então, vamos lá. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em novas existências?
Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? Então, nós estamos falando de temporal, material. Então, Kardec pergunta se de certa forma tem algum sofrimento material. É isso que ele quer saber. Não existe mais o corpo, então vai ter alguma penalidade no plano espiritual, ou no espírito? Vai ter alguma influência da matéria? É mais ou menos isso, né? No meu entendimento. Então vamos lá, olha o que ele responde. O Espírito da Verdade responde. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Então, olha só, é um termo que a gente costuma usar, falando de alguém que morreu. Então, a gente costuma dizer que deixou de sofrer. Então, meus amigos, nem sempre isso exprime a realidade. Então, aquele pensamento que morreu, deixou de sofrer, não exprime, de certa forma, uma realidade, e isso de acordo com o Espírito da Verdade está nos dizendo. Por quê? Porque como espírito está isento das dores físicas, né? Mas, dependendo, porém, das faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em uma nova existência. Então, o que o Espírito da Verdade está querendo dizer para nós? Que a ausência da vida material não quer dizer que tira o sofrimento. Igual aqui, conforme for, né, a situação, a falta, mais desgraçado é uma nova existência. E nós vamos entender isso mais à frente, o que ele está querendo dizer. Olha só, todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência da vida atual. Primeiro ponto muito importante, que vai nos esclarecer. Por isso que a doutrina nos chama a questão do autoconhecimento. As tribulações que eu estou passando são de vida passada ou é dessa vida mesmo? É algo que só o autoconhecimento é que vai nos trazer essa resposta. Só que ele diz mais, que logo que daqui houver de saído, compreendereis. Então, só depois que desencarnar que, de certa forma, a gente vai compreender melhor isso. Mas o autoconhecimento já nos ajuda, no sentido de observarmos até que ponto as tribulações que estamos vivenciando são frutos do nosso próprio comportamento desta vida agora, né? Olha só, muito interessante para nós. O homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a expiação desses prazeres efêmeros já nessa mesma vida, mas certamente os expiará noutra existência tão material quanto aquela. Então,
como se diz. Vamos entender um pouquinho melhor. O que é efêmero? Efêmero é o que tem curta duração, o que é breve, transitório, característica do que é temporário, momentâneo. Então, o que quer dizer? Que muitas vezes a expiação desses prazeres transitórios já começa nessa vida. Aí nós vamos aprender da aula anterior, aonde que fala a questão, né, que a punição já vem dentro da própria lei, dentro dos excessos. Não sei se vocês estão lembrados da gente estar falando sobre isso. Nós estávamos falando a respeito do Deus castiga. Então, a punição, ela já vem dentro dos excessos, as consequências dos excessos, né? Então, quando nós estamos muito presos a essas paixões, como o Senhor diz, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Aí nós fomos buscar um pensamento de Schopenhauer, que fala assim: sentimos que toda satisfação dos nossos desejos advinda do mundo assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada, livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. O que nós podemos tirar desse pensamento? Que se nós estivermos presos à satisfação dos nossos prazeres efêmeros, materiais, nós vamos estar alimentados amanhã, não vai resolver a questão. Por quê? Sempre a gente vai estar querendo mais e mais e mais e mais. Então, a partir do momento que eu começo a disciplinar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas paixões, aí sim eu vou ter o controle total. Então, meus amigos, eu fui buscar um pensamento também de Miramês, lá no livro Filosofia Espírita, e ele diz assim para nós: tudo está certo no mundo. A caridade e o amor nos chamam, não para desfazer o que a lei cobra, mas para aliviar o fardo dos que sofrem. Olha só, e ele segue. É importante que o homem entenda que, se está sendo chamado para algum lugar de destaque na sua sociedade, é preciso fazer uso dos seus poderes temporais, fazendo justiça com amor, cuidado com os caminhos pessoais. E segue o conselho de Miramês. Deve refrear os instintos, porque as paixões inferiores podem levá-los ao caos e fazê-lo nascer de novo na regressão de forma e em lugares difíceis pelo mau uso das faculdades que Deus lhes concedeu. Então, tá vendo que o conselho de Miramês para nós? No mundo está tudo certo. A nossa questão não é tirar. É por isso que a gente vai entender quando Jesus diz, né? Os pobres sempre nos terá. Então, a questão toda é porque faz parte do nosso mundo. Então, nosso papel é aliviar a dor daquele que está passando por essa questão. E nos faz esse alerta também, que se de repente
nós somos convocados a algum papel de autoridade, algum destaque na sociedade aonde nós vivamos, que nós assumamos esse papel com responsabilidade. Não é para correr, é para fazer o que tem que ser feito e bem feito. E assim, porque a partir do momento que a pessoa ela assume um papel de responsabilidade na sociedade e ela controla suas paixões, controla os seus instintos, ela com certeza ela vai exercer a função que está designada com muito esmero e sempre pedindo a Deus proteção para que possa cumprir o seu papel, né? E a gente pedindo ajuda, a gente sempre tem. Isso é da lei também. Então vamos lá. Antes de nós entrarmos na questão 984, vamos relembrar aqui o que é vicissitude. Vicissitude é uma sequência de transformações ou mudanças. Então, gente, normalmente o termo é usado no plural, como em vicissitudes da vida, que representa os acasos que acontecem cotidianamente, os altos e baixos da vida. Então, nós sabemos, como espírita, que não existe o acaso. Nós estamos falando daquelas coisas que acontecem que nós não temos o conhecimento de causa. Mas, pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, tudo que acontece obedece uma ordem, um propósito, um objetivo. Não existe o acaso, certo? Então, esse acaso que nós estamos usando aqui é aquelas situações onde que a gente não tem o controle sobre ela, que a gente não sabe a causa. Então, olha só, as vicissitudes normalmente são eventos inesperados, sejam adversidades ou golpes de sorte que mudam uma trajetória. É a mudança de uma circunstância, uma surpresa que muda o curso das coisas. Então, nós vamos pegar as vicissitudes dentro desse contexto. Situações que acontecem, que fogem ao nosso controle e que de repente muda toda uma situação. É dentro desse sentido, beleza? Porque o acaso nós sabemos que não existe. Nós vamos colocar o acaso aqui como circunstâncias que nós não temos conhecimento. Mas, como nos fala Paulo, tudo acontece, não é como se diz, né? Tudo concorre para o bem daqueles que servem ao Senhor. Seguindo, então, a pergunta 984. Nós já sabemos que vicissitude é diversidade, é golpe de sorte, é algo que acontece que muda tudo. Aí Kardec pergunta: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Será que aquela situação que aconteceu, que me fez perder completamente, mudou a trajetória de tudo, é uma punição na vida atual? É isso que Kardec está querendo perguntar. E aí, meus amigos, o que o Espírito da Verdade não responde? Não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, a lei de justiça.
Como que nós vamos compreender melhor isso? Quando nós estudarmos lá no Livro dos Espíritos a questão da intervenção dos Espíritos na vida, na nossa vida. Então, como se diz, tudo que acontece tem uma programação. Se não é um desígnio de Deus, é algo que nós mesmos escolhemos. Isso fica muito claro para nós, que não existe vítima dentro do universo. É isso que nós vamos entender. Jesus, quando nos pede vigilância para não sermos escândalo, é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Nós vamos entender por que Isaías nos advertia para que a gente não fosse pedra de tropeço para os nossos irmãos. Então, como se diz, tudo que acontece tem um porquê, tem uma finalidade, tem um objetivo. Se não são provas impostas por Deus, ou nós mesmos que escolhemos, né? Estudando a doutrina espírita, nós vamos compreender que expiação é o que nos é imposto por Deus e provas é o que nós escolhemos. Porque a expiação, às vezes, a expiação, ela não tem como mudar. A expiação não tem. Nós perdemos o livre-arbítrio completamente dentro de uma expiação. Mas a prova, nós podemos mudar. E podemos também transformar uma prova em expiação. Eu posso pedir uma prova no plano espiritual, venho para cá, uma prova, mas só que aqui, pelas minhas paixões, pelos meus interesses pessoais, eu transformar essa prova em expiação. Beleza? Então vamos continuar. Ele fala aqui: jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punido nessa existência, ser-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Para entendermos melhor essa questão, nós sugerimos a leitura do livro Céu e Inferno, aonde que trata do Código Penal da Vida Futura, aonde que nós vamos entender e compreender como que é o processo da lei divina, como que funciona. Então, por isso que a gente vai entender, às vezes, aqueles que ficam presos e depois descobrem que era inocente, aqueles que são acusados de determinada coisa, aí depois descobrem que ali a situação não era aquela. Então, meus amigos, nós temos que estar sempre aproveitando as oportunidades da gente fazer o bem. Porque nós já estudamos aqui também que o bem, a prática do bem, é o melhor remédio para aferir os nossos valores com a lei, né? Então vamos lá. Vamos seguir? Tudo bem até aí? Então vamos seguir. Uma pergunta muito interessante. Porque aqui está falando a questão da punição do passado, né? Então, lá na questão 172, Kardec pergunta assim: as nossas diversas existências corporais se verificam
todas na Terra? Nós vamos estudar mais para frente a questão da pluralidade dos mundos habitados, né? E olha só o que o Espírito da Verdade diz. Não, vivemos em diferentes mundos. Olha que legal, né? As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e a das mais distantes da perfeição. Aí mais ou menos dá pra gente entender como que é o processo. Tanto ainda que a gente, tantas coisas ainda que nós temos que aprender, tantas coisas ainda, né? Isso é muito interessante. Quando a gente começa a dilatar nossa mente, expandir nossa consciência a respeito da grandeza de Deus e da grandeza do universo. Então, um dos princípios básicos da doutrina, que eu acredito que ainda vai estudar, é essa questão da pluralidade dos mundos habitados. Então, o Espírito da Verdade diz aqui para nós que, como se diz, as diversas existências corporal, a gente pode viver em diferentes mundos também. Mas o planeta Terra é uma das mais materiais e é das mais distantes da perfeição. Então, já que são vários mundos, na questão 985, então Kardec, já que está falando que aqui o mundo é mais material, e a gente sabe que a presença da matéria é algo que nos faz muito sofrer, as necessidades da matéria. Então Kardec pergunta, né, constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Já que, como se diz, né, que a matéria é que nós temos essa influência da matéria que nos faz sofrer essas necessidades de se alimentar, de frio, de calor, essas coisas todas. Isso tudo é material, a construção do corpo. Mas será que um mundo onde que não seja tão grosseira a matéria, isso aí é uma recompensa? Olha só. É a consequência de sua depuração. Olha, gente, não existe acordo, é fruto do trabalho. Porquanto, à medida que se depuram, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojados totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseira, são as necessidades e os menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, nos mundos, né, aonde nos mundos superiores, né, os homens não mais conhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Olha que interessante isso, para a gente compreender essa questão, né? O que nos faz inimigos. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade.
não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. O que é que nós vamos entender? Esses sentimentos de ódio, de orgulho, de inveja, isso tudo é ainda o que nos prende à matéria, é a influência da matéria. Então, olha só para vocês, interessante. Nós vamos ver lá na questão 182 dos Espíritos. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente sem temor, como simples transformação. Então, nós vamos ver que a certeza da vida futura, ela nos livra de muito sofrimento. Porque o nosso medo da morte é essa questão do desconhecido. Então, aqueles que têm a certeza de que está fazendo tudo que deve ser feito, eles não têm medo. Olha só, vou continuar. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões há miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia o sofrimento. Então, nós vamos ver que todo o nosso sofrimento, de certa forma, ele está ligado às paixões. Então, meus amigos, vamos ver o que o Espírito da Verdade diz para nós a respeito da paixão. Vamos fazer uma recapitulação. Olha só. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. É este excesso que se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Isso nós vamos ver lá na questão 908 do Livro dos Espíritos. Então, não é que a paixão é errada. Ela se torna errada a partir do momento que, em vez de dominá-la, ela começa a me dominar. E o mal e o uso dela
esse excesso que eu uso, de certa forma, causa um mal a alguém. Então, meus amigos, nós vamos entender melhor, porque já que Deus nos deu essa paixão, como é que fica? Ela é algo que movimenta a vida, que faz a vida acontecer. Porque sem paixão, sem vontade de realizar, a gente não faz nada. Se eu não tivesse entusiasmada para vir aqui, estudar, preparar e trazer o estudo, não ia sair nada. Eu nem estaria aqui se algo não tivesse movimentando essa minha atitude e esse desejo. E assim é tudo na vida. Se a gente não tiver com entusiasmo, com alegria de fazer algo, é muito difícil de acontecer. Muito difícil mesmo, né? Então, olha só, na questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Que ela faz parte da nossa natureza. Será que Deus fez algo que a gente não tenha controle sobre ela? É isso que Kardec está perguntando. Será que? Eu quero, mas eu não consigo. Olha só o que o Espírito disse. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quero. Eu quero. Mas perguntando. Tomara que não saia desse jeito. Mas que seja do meu jeito. Né? Olha só. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Está vendo como que joga a responsabilidade para nós? Se a paixão me domina, é porque eu me comprazo nela. Por causa do nível de evolução que eu me encontro, aquilo ali me dá prazer. É isso que ele está dizendo para nós. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir, vencê-las, e para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Está vendo como vai lá o pensamento de Schopenhauer quando ele fala que a resignação, a abnegação é uma herança muito grande? Que quando nós buscamos satisfazer todos os nossos desejos, todas as nossas paixões, nós nos tornamos escravos dela? Quando nós conseguimos, mas serve também uma forma de autoconhecimento por aquilo que me faz sair da realidade, né? Me faz fugir dos meus compromissos, que eu passo por cima das pessoas só para atender aquele meu desejo. Dá para ver o nível de evolução que me encontra. E dá para ver também qual o esforço que eu estou empregando para dominar essa paixão. Por isso que Kardec mostra para nós de uma maneira assim, muito leve. O verdadeiro espírita é aquele que luta para domar as suas más tendências. E as nossas más tendências se apresentam diante dos nossos comportamentos, das nossas atitudes perante o semelhante. Então,
mais uma vez buscando para nós a questão do autoconhecimento, de nos conhecer, no sentido de ver aonde que nós temos que estar com a nossa atenção redobrada. Aonde? Porque essa questão dessa inferioridade, nós todos temos, mas cada um tem o seu grau, cada um tem a sua dificuldade. Não tem ninguém aqui puro no planeta Terra. Esse desafio de dominar as paixões, ele é nosso, é diário, de todos os dias. Não é algo, não tem ninguém aqui no planeta Terra que está livre deste trabalho de lutar para dominar as suas paixões. Não existe santo aqui na Terra. Todos somos espíritos pedindo a Deus a misericórdia para nos ajudar a vencermos a matéria. É isso. Então vamos lá. Olha só na questão 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Olha só, bacana. Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão. Pode ele próprio pedir que lhe seja dado completá-la em nova existência, mas então já não constituirá para ele uma expiação. Eu tenho muita vontade de permanecer na Terra, estou trabalhando para isso. Então, é quem está falando. A partir do momento que você está fazendo o seu trabalho e pede, igual no caso, não, eu quero continuar na Terra para continuar o meu progresso. Eu já consegui alguma coisa, mas se não conseguiu, gente, não tem jeito não. Se, como se diz, não tirou se não tiver uma nota boa, não tem o direito de pedir nada. É isso. Mas se está esforçando, está lutando cada dia para ser uma pessoa melhor, isso aí, o tanto que nós estamos progredindo, é nós e Deus. É nós e nossa consciência. É isso que nós temos que estar atentos. Nós não temos compromisso com ninguém, nós temos compromisso com nós mesmos. Nós que temos que ter certeza do esforço que estamos fazendo. Mesmo que aos olhos dos outros, nós não estamos fazendo nada. Mas a gente sabe o que está fazendo. É isso que é importante. Nós não temos que fazer as coisas para mostrar para as pessoas. E se mostrar para nós mesmos, para Deus. Porque é Ele que está ajudando a gente. É os nossos anjos da guarda, os espíritos amigos. É eles que vê a nossa intimidade e sabem o tanto que a gente está esforçando. E às vezes não consegue nada. Tenta. E na hora de fazer a prova tira 0. Mas o esforço que a gente está fazendo, isso aí vale muito. Né? Então vamos lá. Essa questão que eu achei muito legal, é a 987. Olha só. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Então tá vendo que a questão não é só fazer o mal. A questão é a gente ter o controle sobre a matéria. É nós disciplinarmos a matéria. Olha só a resposta. Porque às vezes a gente, só não faço mal para ninguém. A questão não é essa. É o autocontrole. Isso eu interpretei desta forma. Né? Não é só eu não fazer o mal, mas eu estou lutando para mim dominar a matéria. Porque dominar a matéria é a questão do controle da vontade, dos desejos. É a disciplina. É a disciplina, né? Então, olha só.
pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de mesma natureza que a precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Eu achei isso muito interessante, muito legal. A questão da disciplina, que Emmanuel tanto falou para a Chico. É disciplinar a matéria, é termos controle sobre ela, é prevalecer a influência do espírito imortal. Gente, não é fácil não, mas a doutrina espírita nos ajuda a entender isso e nos ajudar a ter esperança de correr atrás, né? Olha só, vamos à questão 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar de existência anterior? Olha só a resposta. Conheces muitos dessas pessoas? Enganaste se pensas que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamenta o tempo perdido. Eu fiquei pensando nessa questão dos cuidados, né? Cuidado consigo mesmo, cuidado dos sentimentos que tem, né? Olha só, sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada homem, a soma dessa felicidade futura está na razão da soma do bem que tenha feito e a soma de infelicidade do mal que haja praticado e do número daqueles a quem haja desgraçado. Se eu não quero fazer nada, é permitido. É permitido. É isso que está dizendo para nós. Ah, eu não quero pensar nesse assunto, eu não quero pensar em vida espiritual, não quero fazer nada. Tudo bem. Nós temos essa liberdade. Mas só que isso aí vai, de certa forma, nos acarretar a responsabilidade pela atitude. É isso que ele está falando. É às vezes quando a gente vive e fala assim, vou deixar para a vida futura. Mas a gente sabe se vai conseguir reencarnar? Sabe o lugar onde que vai reencarnar? Sabe os pais que vão ter, o país que vai nascer? A gente tem controle sobre isso? Não tem. Não tem. Então, o momento, por isso que diz, né? O momento oportuno é sempre agora, o presente. Não deixe para depois o que pode fazer hoje. Fica deixando para a vida futura não, porque resolver em outra encarnação, porque de repente não vai ter jeito, a gente não sabe.
Pessoas A que, embora não sejam... Gente, eu achei isso aqui muito legal. Essa questão 989 me chamou muita atenção. Olha só. Pessoas A que, embora não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequência lhes advirão disso? Caracteres é o caráter. Aí foi ver o que é o caráter. O caráter é a caracterização do próprio sujeito, índole, temperamento, personalidade, então, formação moral, honestidade, a mesma coisa que é homem de caráter. Então, olha só, conjunto de características que, sendo boas ou más, distingue uma pessoa, um povo, um modo de ser, de parecer, de aparência, de ar, de afeição. Então, isso que Kardec está perguntando. Que as pessoas, elas não é uma pessoa má, mas a personalidade dela, o temperamento dela, faz as pessoas que estão à volta dela infelizes. Será que tem alguma responsabilidade sobre isso? Gente, a resposta me surpreendeu. Olha só para vocês verem. Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Então a gente já viu que essa questão de ser bom ou mal é muito ampla. Então, se eu, pelo meu temperamento, pelo meu caráter, pelo meu jeito de ser, pela minha índole, eu faço infeliz as pessoas que estão à minha volta, aqui está falando que isso não é uma pessoa boa, isso é uma pessoa má. E continua: espiarão o seu proceder pela visão daqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma expropriação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Aí eu fui ver o que é a palavra expropriação. Olha só. Esbulho, apropriação ilegal e definitiva de bens ou propriedades que não lhes pertencem. Privação do que pertence ao proprietário, aquilo que foi retirado de seu proprietário. Então, se eu, meu temperamento, eu faço as pessoas que estão à minha volta infelizes, eu sou responsável por isso. Eu sou considerada tirando algo, tirando a felicidade do outro. Eu achei muito legal essa palavra, a palavra nova que eu conheci. Então, depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, o que nós podemos dizer? Nós somos os construtores da nossa felicidade na vida material e na vida espiritual. Então, meus amigos, tem uma parte que é muito interessante, que uma das penalidades que acontece quando, como se diz, não é só na vida material que a gente... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o seguinte. É aquele... Um exemplo que eu trouxe é o seguinte. Às vezes, pelo nosso comportamento, nós fazemos o mal. As consequências, porque Kardec pergunta também se há consequência, se eu faço algo e desencarnei, como que fica isso? Vai ser só na vida material ou na vida espiritual que vai ter o sofrimento?
Aí eu trouxe para vocês aqui um pedacinho do livro Memórias de Suicida, que quando ele fala assim, que... Só um minutinho, espera só um minutinho. Quando ele diz aqui na pergunta 984, que ele fala que o castigo é você, igual no caso, se eu leso uma pessoa, o castigo de certa forma vai ser eu ver a consequência da minha atitude. É isso. Eu vou ficar sempre vendo a consequência da minha vítima. Então, olha só. Aqui nós vamos ver o caso do espírito que ele suicidou. E aí, o que acontece? Ele cometeu suicídio para livrar ele de uma situação, para resolver. Ele achava que estava resolvendo a situação, mas só que ele ficou acompanhando, pela atitude dele, ele ficou vendo do plano espiritual a consequência da atitude dele. No caso, olha só, a sorte imprevista de meus infelizes filhos, aos quais tanto e tanto amava, a conduta desumira, prostituída e envelhecida, como eu, incapaz de consagrar-se ao dever, vencendo honestamente difíceis circunstâncias da miséria. Então ele, toda noite, ele pedia à Mãe Santíssima Maria para que, olha só, que intercedesse junto a Jesus nosso Senhor no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonada aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei Margaritinha, minha pobre caçula, atirada à lama das sarjetas pela orfandade em que me vira com meu suicídio. Lembrei Albino, atirada a um cárcere no verdor dos anos, porque um pai não tivera digno bastante para lhe prover caminhos e orientações honrosas, pois que eu que for o pai, que perante a Deus e a sociedade me comprometera nobre missão da paternidade, desonrara-me e desonrara com os maus exemplos deixado como única e pervertida herança. Então ele lamenta e ele sofre no plano espiritual por ver as consequências que foi advinda de uma atitude dele. Então é isso que acontece a respeito do sofrimento. Não é só no plano espiritual. Na vida material, o sofrimento é vermos a consequência das nossas atitudes. No plano espiritual, tem as dores morais. E no plano material, um dos maiores sofrimentos é isso. É ver as consequências das nossas atitudes e acompanhando o resultado dia a dia, acompanhando ali a situação que acontece. Isso nós vamos ver também no André Luiz, quando ele encontra Zilda, que ele toma em si o sofrimento que tomou conta dele, quando ele caiu em si da responsabilidade de uma atitude dele, levou a vida dela em todo desatino. Então, gente, é isso aí. Eu espero que possa ter contribuído para essas reflexões a respeito da nossa compreensão das penas temporais, das penas aqui no plano espiritual, que nesse momento nós estamos falando, né, da vida futura. Nós estamos falando da vida no plano espiritual, né? Então, eu creio que se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, que aí a gente pode resolver. Beleza? Tem alguma dúvida? Então, tudo perfeito, né? Então, vamos agradecer
agradecer sempre a oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo. Agradecer a todos que de maneira direta ou indireta contribuíram para que isso possa acontecer. Agradecer a espiritualidade amiga desta casa, que tão bondosa nos acolhe. Agradecer sempre e rogar à Mãe Santíssima, ao nosso anjo da guarda, que nos ajude a ter força e coragem para fazermos essa jornada de autoconhecimento, de disciplina e de luta constante para sermos pessoas melhores a cada dia. Que Jesus abençoe, tenham todos uma boa noite e semana que vem, se Deus quiser, a leitura número 7. Até mais, fique com Deus.